E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago mais uma partida do campeonato TP Sigma. E dessa vez, na verdade, eu acredito que é a melhor partida do evento. Nós temos a chinesa Zhu Jiner enfrentando o Andy Woodward, que é um prodígio dos Estados Unidos. Ele tem apenas 16 anos e já tem 2.635 pontos de rating. Inclusive, foi o vencedor do Tata Steel Challengers. E a Zhu Jiner joga um dos sacrifícios mais complexos que eu já vi. Ela sacrifica um peão no 10º lance da partida, e é um sacrifício que só vai se pagar mais de 10 lances depois. Então é um cálculo completamente absurdo. Até um prodígio como o próprio Andy Woodward acabou se enrolando. Tenho certeza que você vai se apaixonar por esse jogo. Então vamos lá! Temos E4 aí por parte da chinesa e C5. O Andy Woodward vai para a defesa siciliana. Cavalo F3, preparando o D4, D6 a variante moderna, D4, C por D4, cavalo por, cavalo F6 ameaçando o peão, cavalo C3 defende o peão e A6 nós temos aqui a Najdorf. Nesta posição, basicamente qualquer lance é um lance, tudo já foi tentado de novo e de novo, né? A galera joga H3, torre G1, bispo E3, bispo G5, bispo E2, bispo D3, bispo C4, até A3 é um lance teórico na posição. E a Zhu Jiner joga bispo D3, super protegendo aqui o peão de E, e o jogador de pretas joga o E5, atacando o cavalo, mas gerando aí um enfraquecimento de casas, né? Um lance bom, mas ao mesmo tempo um lance ruim, porque ele pega espaço, ameaça o cavalo, mas ele gera uma grave fraqueza no ponto D5, e por consequência a Zhu Jiner volta o cavalo para E2, né? Que é o lance mais correto para poder jogar cavalo em D5 e depois este cavalo vir para a casa de C3, apoiando ou um peão, que vai ficar nessa casa após a captura, ou um cavalo que estabeleça naquela casa. Na partida, então, cavalo C6 por parte do Andy Woodward, a Zhu Jiner faz o roque, temos bispo em E6, super protegendo o ponto D5, e aqui, normalmente, a sequência seria F4. O problema de você jogar o F4 é que você, querendo ou não, dá uma enfraquecida boa nessa diagonal. Então, algumas ideias desagradáveis de dama BC cheque, cavalo G4 podem vir, e por consequência, a Zhu joga um lance que ainda é teórico, rei na casa de H1, preparando o F4, evitando qualquer tipo de contrajogo por parte do adversário. Movimentar o peão de F, é claro, é enfraquecer o roque, é abrir aí a possibilidade de contrajogo, então o rei H1 é um profilático bem bacana. E nesta posição, o correto aqui para o Woodward seria ter jogado o bispo E7, certo? O jogador de pretas ele quer tirar o rei do centro, tendo em vista que as brancas estão querendo, é claro, romper o centro do tabuleiro para atacar o rei. Então o bispo em E7 não somente coloca mais uma camada de proteção na coluna E, uma peça na frente do rei, como também prepara o roque, que é muito importante. Princípios básicos são importantíssimos no xadrez. Você quer desenvolver, você quer fazer o roque. E o Woodward nessa posição joga o lance torre C8. Pode parecer que não tem nada de errado com o lance torre C8, né? Tá ativando uma torre numa coluna semi-aberta, trazendo uma peça para o jogo. No entanto, a Zhu Jiner, nesta posição, pensa por cerca de 6 minutos e ela decide jogar um lance extremamente corajoso que castiga o Andy por ter deixado o rei no centro por tanto tempo, por estar tão longe de fazer o roque. Ela joga aqui sacrifício de peão dificílimo de refutar, cavalo D5. E nessa posição, né, o peão pode simplesmente ser capturado e parece que as brancas não vão ter compensação nenhuma por isso, né? Parece que o peão em D5 vai simplesmente cair, cavalo por, peão por, bispo por, ou bispo toma, peão toma, cavalo toma, qualquer que seja o caso, e brancas não tem nada. No entanto, é um pouco mais complicado do que parece. Complicado o suficiente para Andy Woodward aqui, o jogador de pretas, pensar por 25 minutos, tá? Foi meia hora de raciocínio para ver se capturava o peão ou não, e o lance errado é jogado o bispo por D5, e de repente, depois de 25 minutos de reflexão, o lance errado é jogado e as brancas estão ganhas. Bora desempacotar isso daqui, né? Eu falei que são mais de 10 lances de cálculo para o cavalo D5 funcionar, e você vai entender em breve do que eu tô falando. O mais lógico aqui é capturar de cavalo, porque depois de peão toma, bispo toma, você não tem nenhum descoberto de dama para cima do bispo, né? Bispo por A6 não funciona por conta de bispo por G2, um desesperado. Mas o verdadeiro motivo pelo qual o lance foi jogado é um sacrifício de peão para não ter um peão em E4, para a coluna E estar aberta e você ir atrás do rei do jogador de pretas com F4.
e as brancas têm algum tipo de compensação, independente do que aconteça. O centro se abriu, brancas vão jogar o F4, vão ter um ataque para cima desse rei. Inclusive, a maneira correta das pretas jogarem aqui é dificílima. Pretas têm que jogar F6 para não deixar o centro se abrir, acredite ou não, né? O jogador de pretas aqui, o F6 é o lance correto. Se jogar, por exemplo, o bispo E7, brancas têm muita compensação por conta de cavalo C3 com tempo no bispo, F5 e cavalo D5 com ideias de F6. Pretas não vão poder fazer o roque. Então, esta seria a maneira certa das pretas jogarem. O Andy pensou, por que não bispo toma, peão toma e cavalo B4? Eu vou ganhar o peão e depois que eu ganhar este peão, o centro nem se abriu. Seu F4 não é um lance tão forte. Se você jogar F4, eu jogo E4. Com o cavalo ali apoiando, não tem problema nenhum para mim. O que o Andy Woodward deixou de ver é que este cavalo na casa de B4 está preso. É isso mesmo. Depois de bispo em F5 ameaçando a torre, o cavalo não tem para onde ir. O bispo em F5 ameaça a torre, torre C7 é jogada e a Zuginer joga cavalo C3 defendendo o peão. E a ideia é jogar A3 chutando o cavalo e o cavalo não tem para onde retornar. Mas vamos voltar, porque o erro de cálculo foi cometido aqui. Depois de bispo em F5, o que o Andy acreditava que teria provavelmente, né, é a possibilidade de jogar torre C5 indo atrás do peão e capturando o peão, porque o peão está ameaçado 2 vezes, se torre C5 ele estará ameaçado agora 3 vezes, não dá para jogar C4, porque torre por C4 tranquilamente, né? E nesta posição, branca só tem um peão a menos, nem conseguiram abrir o centro, nem conseguiram contra-jogo, nem nada. Eu vou te falar que isso daqui funciona por conta de uma sequência extremamente longa que o americano deixou passar. Vamos lá. Qual é a ideia para o jogador de brancas para isso funcionar? A torre está presa se jogar a torre por D5, acredite ou não. Bispo E3 é a ideia, né? Então já estamos o que? No terceiro, quarto lance, desde o sacrifício do peão, mas agora ele vai ser aceito de fato, torre toma. Como assim a torre está presa? Do que você está falando? Pois vamos lá. Dama em E1 ameaça o cavalo, correto? E queremos de verdade jogar o C4. O cavalo não pode ir para C2 porque o bispo defende, então vamos imaginar que cavalo C6. C4, beleza? A torre tá presa? Não, tem torre em A5 ainda, né? Então agora eu jogo B4 ameaçando a torre. Você pode jogar, por exemplo, torre em A3 tentando escapar, mas bispo C1 ameaçando a torre. Note como todas essas casas na terceira fila estão controladas. Torre A4 tentando escapar. E agora o A3, e no próximo lance tem bispo C2, e a torre tá presa. Aí vamos dizer, cavalo por B4 é uma bela de uma tentativa, né? Com a intenção de escapar, tendo em vista também que o peão de A tá cravado por enquanto, mas eu jogo o cavalo C3 ameaçando a torre B1 ameaçando o cavalo, e no final da linha, bispo E3. E a ameaça é bispo B6, prendendo a torre, né? Dando um duplo na torre na dama. O melhor dos casos aqui para o jogador de pretas é torre por A3, algo como dama C1, né, que não é o mais preciso, mas funciona, e ganhamos aqui no mínimo a qualidade, fora que toda a ideia do sacrifício de abrir o rei do jogador de pretas, abrir o centro, também funcionou. O centro está completamente aberto, brancas tem o par de bispos, tem a ideia de jogar o F4, tem a ideia de jogar torre por B7, tudo funciona e o jogador de brancas ganha a torre no lance de número 23, 13 lances depois do sacrifício de peão original. Tudo isso para dizer que um grande mestre, né, pensando por 25 minutos, deixou passar essa ideia e depois de cavalo B4, bispo em F5, ele percebe e ele tenta torre C7, que é a melhor tentativa do jogador de pretas. E agora a Zuginer joga cavalo C3, defendendo o peão, e agora que esse peão está duplamente defendido, o grave problema da posição do Andy é o seguinte: o cavalo é a peça que está presa. Vamos jogar A3, chutando o cavalo daqui. Para onde vai este cavalo? Ele não tem casas. Uma das suas possibilidades seria gerar uma casa para o cavalo jogando A5, mas aí você já está tapando o sol com a peneira, né? Basicamente o sacrifício de peão original, ela tinha o objetivo, né? Punir a falta de desenvolvimento, punir o fato de que o rei está no centro, a má coordenação de peça, e se você vai voluntariamente, né, colocar o seu cavalo na casa de A6 para não perdê-lo, as brancas agradecem. A ideia de abrir o centro permanece, o seu rei ainda está aqui, e brancas, é claro, tem uma vantagem esmagadora.
Mas o Andy Woodward, é claro, é um jogador fortíssimo, então ele vai encontrar alguns recursos muito interessantes na posição. Ele começa com G6, questionando o bispo de F5 e vendo se o bispo volta para uma casa onde o cavalo pode capturá-lo, bem como é um lance super útil, né? O G6 é um lance que ajuda o desenvolvimento do bispo de casas escuras no futuro. É claro, azul joga bispo em H3, né? Não deixa o bispo em nenhuma casa vulnerável para perder mais tempos ou para ser capturado. Mais uma vez, a ameaça é a 3 ganhando aqui o cavalo. Então, nessa posição, o Andy Woodward pensa por mais 20 minutos, né? Mais 25 minutos de reflexão, e ele decide jogar a torre C4, que é um recurso muito legal, né? O torre C5 ele não funciona pela mesma lógica da última linha que a gente viu, né? Bispo E3, torre toma, a torre fica presa do mesmíssimo jeito. E torre C4, na verdade, é um recurso super bacana. Qual é a ideia de jogar torre em C4? A ideia desse lance é, se eu jogar o A3 tentando prender o cavalo, o jogador de pretas tem um lance intermediário. Ao invés dele tirar o cavalo daqui para uma casa, né, tipo entregando aqui a peça de volta, né, ao invés dele voltar o cavalo para uma casa que possa ser capturada, ao invés dele sacrificar a qualidade para poder sair tomando o peão D5, o jogador de pretas vai jogar torre D4, esse é o objetivo. Este lance vem com tempo na minha dama e vem com um ataque no peão de D. Então, depois que a minha dama se movimenta, o cavalo poderia sair capturando aqui o peão da casa de D, dependendo da circunstância, para onde a dama vai, capturando na casa de C2. Então, o torre C4 é um recurso muito legal a ser jogado para evitar o A3 da Azul Giner, ganhando aqui a peça, e a Azul vai remover esse recurso, gerando uma ameaça ainda maior. Ela agora, pela primeira vez assim na partida, realmente gasta muito tempo em um único lance, e depois de 16 minutos de reflexão, decide jogar peão na casa de F4, basicamente falando, tudo bem, se você quiser jogar torre D4, né, e você quiser tirar o seu cavalo daqui, por compensação eu tenho um enorme, gigantesco ataque ao seu rei com dama em 2. Você, é claro, consegue salvar o seu cavalo, mas vai ser bastante difícil salvar o seu rei, né? Salva uma peça, mas perde o jogo no processo, por conta de ideia, por exemplo, F por E5, cavalo por C3. Aqui, por exemplo, a gente não pode tomar com cheque descoberto porque a dama está atacada. Nós temos que tomar. E na sequência, né, tem um cavalo aqui ameaçado. Se peão toma, tem uma torre caindo aqui também, né? Tá tudo caindo, a dama tá na cara do rei. Vários problemas. Então, o F4 força o jogador de preta, se quiser sobreviver, a manter a posição fechada. Ele não pode deixar a gente abrir a posição. Ele tem que jogar o E4... e agora A3, porque o peão aqui que apoiava a torre D4 não apoia mais. Agora o cavalo tá preso. 6 lances depois na prática, mas haviam linhas que, assim, iam até 12, 13 lances depois. Você vê que 6 lances depois, a Azul Giner ganha aqui uma peça, na verdade ela ganha a qualidade, porque é muito melhor para as pretas sacrificar a torre no cavalo e sair tomando o peão, né? Se você entrega um cavalo inteiro, você tá entregando 3 pontos de material. Se entrega a qualidade, você tá entregando apenas 2. Então esse daqui é muito mais inteligente. P por C3 e cavalo toma D5, mas nesse nível de jogo, amigo, uma qualidade é uma vantagem gigantesca. E como a gente comentou, ainda tem todo o problema do rei no centro. Então, C4 ameaça o cavalo, cavalo E7 e torre B1. E aqui, o Woodward toma a decisão correta. Ele fala, tudo bem, eu não tenho a obrigação de salvar o peão de B7. Para mim é muito mais interessante eu fazer o roque, né? Levar o meu rei à segurança. Então, bispo G7, torre por B7 e roque. Recupera aqui material. A Azul Giner ganha material, na verdade, mas as pretas conseguem finalizar o desenvolvimento. Quando você ganha qualquer quantidade de material, qual é a maneira mais fácil de você converter a partida? Trocando peça, trocas iguais de peça. Se você trocar bispo por cavalo, né? Bispo por bispo ou bispo por cavalo, torre por torre, dama por dama, vai ser um final de torre contra bispo, no qual a torre claramente é superior. Então, bispo B2, com a intenção completa de tomar qualquer peça nessa diagonal que dê apenas para simplificar. Cavalo C6, bispo toma e dama D5 ameaçando o cavalo. O cavalo sai, ameaçando a torre, e torre em B3, para fixar o peão em E4, não deixar E3 ser jogado, a ideia de capturar este peão. Torre 8 defende, a gente traz mais um ataque, dama B2 e torre toma peão, trocando mais peças. Depois da troca das torres, a dama ainda ameaça um duplo ali meio
desagradável, né? Então, bispo F6 defende o cavalo. E Azul Junior fala, tudo bem, não tem por que eu deixar nenhum dos meus peões cair na ala da dama e te dar contra-jogo com o peão passado. Eu jogarei dama em D3, mantendo tudo defendido. Vem A5 por parte das pretas, progredindo o peão. Dama por D6, inclusive, né, pressionando aqui o bispo, então nenhum dos peões pode ser capturado. Rei G7 segura o bispo e agora G4 com a ideia de G5, né? O bispo não vai conseguir se manter na defesa do cavalo. H6 é jogado, bispo G2 para evitar qualquer cheque ao longo desta diagonal. E nós temos dama em C3 pelas pretas, ainda mantendo a defesa do bispo ali. Dama D3 oferece a troca das damas, dama B2 e F5 tentando abrir o rei. G5 tentando manter fechado e o progresso do peão de C. C5, dama em E5, C6, bispo E7. E nessa posição, Azul Junior ainda fecha a partida com chave de ouro, jogando dama em E4, ofertando uma troca de damas. E é claro, o Andy recusa de maneira educada. Se trocar as damas, é claro que o final é muito mais fácil de jogar para as brancas que têm mais material. Então ele joga a dama C5, mantendo aqui um olho no C7, no avanço do peão. E Azul Junior fecha uma partida maravilhosa como essa, jogando um sacrifício de dama, dama por E7, e nesta posição, Andy Woodward apenas 37 lances aí na partida, não chegou nem no controle de tempo, numa partida clássica, abandona. Mas por que ele abandonou com esse belo sacrifício de dama? Pois bem, é um sacrifício muito temporário, né? Depois de dama toma, viria F6, recuperando a peça. O mais importante, né? Na ideia você está trocando a qualidade, você está trocando dama por dama e torre por bispo, veja bem. Dama toma F6, dama por torre por rei toma. Você tinha torre contra bispo, agora você tem bispo e cavalo. O material igualou mais ou menos, exceto que C7, o que você para a promoção do peão. Não tem como. Por consequência, depois do sacrifício de dama belíssimo, e uma partida que foi jogada com 98% de precisão por parte da chinesa, o prodígio americano abandona e nós temos aqui essa imortal. Eu espero que você tenha curtido muito essa partida, eu achei ela extraordinária, muito bonita, espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Se sim, deixa o like, se inscreve, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!